queria que você pegasse a sua Bíblia e deixasse aberta na carta aos Romanos. E já no capítulo de número 7. Esses dias têm sido dias de bênção. Compartilho com o pastor Valmira essa percepção, essa sensação tão boa de estar aqui, e também as mensagens, as reflexões têm sido muito edificantes para a nossa vida. E hoje o desafio é a gente falar sobre mudança de vida. Vocês perceberam que a cada dia, a partir da história, do relato, da experiência de um personagem bíblico, se fala de algo que acontece àqueles que buscam a Deus de todo o seu coração. E hoje eu queria falar e dizer para vocês, afirmar que quando a gente busca a Deus de todo o coração, a nossa vida pode ser transformada. E eu queria que você lesse comigo capítulo 7, versículo 18 até o 24. Está escrito assim, por favor, preste bem atenção. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele encerra dizendo esse versículo de profunda frustração: miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Queridos, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, e eu venho com um estilo de mensagem, com uma reflexão diferente do que vocês têm ouvido até agora, daquilo que eu tenho compartilhado com vocês, porque eu quero contar algumas coisas para vocês a partir da minha experiência de vida, e quanto a experiência da vida de Paulo transformou a minha vida. E eu começo dizendo o seguinte, que esse versículo aqui é a experiência de todos nós, em maior ou menor grau. É a experiência daquela pessoa que o pastor Valmir acabou de falar aqui, diz que quer, mas não consegue. É a experiência que a gente se dá por conta em algum momento da vida, porque até a gente pode achar que é crente. A gente até, em algumas situações, a gente até pode se achar bom. Mas de vez em quando a gente se assusta com a gente mesmo, quando percebe quem somos na realidade, quando nos damos por conta, quando ficamos cara a cara com as nossas fraquezas e os nossos próprios pecados. Esse foi o meu drama também. Eu queria fazer o bem, eu queria fazer o que era certo, eu queria acertar, eu queria viver como Deus esperava, como Deus espera que eu vivesse. Mas não conseguia. Eu me converti aos 16 anos. Apesar do meu avô ter sido pastor pioneiro nas Assembleias de Deus do estado do Rio Grande do Sul, meu pai teve um casamento mal sucedido e se afastou numa época que quem se separava não podia mais participar da igreja. E por anos ele ficou fora, mas mesmo assim eu fui criado sob os valores cristãos.
mas com 16 anos as coisas mudaram. Ele pôde, de fato, casar com a minha mãe e voltar para a igreja, e a família toda foi junto, um a um. Eu fui um dos últimos. Não queria muito, mas quando menos esperei, Deus me agarrou. E eu fui. Então, com 16 anos, eu conheci de fato Deus de uma maneira estranha que um dia eu conto para vocês. Tentei viver a vida que eu entendia que era certo, mas eu só me frustrava. Eu ia para a igreja e tentava fazer o que era certo, mas não conseguia. Eu ouvia o pastor, os pregadores ensinando, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e agora então eu vou fazer o certo, mas não conseguia. Algumas coisas estranhas, porque acontecia de eu ir na igreja no domingo e ter aquela campanha, coisa de assembleano, né? Tem sempre campanha disso, campanha daquilo, né? Culto especial, e aquela coisa mexia comigo, e eu dizia para Deus: Deus, agora eu sou diferente. Vou ser o melhor crente do mundo. E aí na segunda eu era crente, na terça eu era meio crente, na quarta-feira eu já não era mais crente. E a minha vida era como a vida de muitos aqui. Altos e baixos. Muitos jovens. A gente passa por 7 dias de oração e está crente. Ai do diabo se ele passar na minha frente. Mas passou mais 3, 4 dias, a gente está lá embaixo e tem medo até da própria sombra. Então eu passava por algumas experiências que me levavam a sentir, a ter ousadia, mas em outros momentos profundamente frustrado. E algumas coisas me incomodavam, porque eu tinha 16, 17 anos, e a gente às vezes saía do culto, e vários jovens, a gente saía junto e conversava e fazia algumas coisas às vezes que não eram muito boas aos olhos de Deus. Olhava algumas revistas, tinha algumas conversas, algumas práticas, e quando voltava para a igreja, eu via muitos daqueles jovens pularem e gritarem e dar glória a Deus, e eu olhava para aquilo e disse assim: mas não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo que eu faço lá junto com todos eles e vir para a igreja e pular e gritar e dar glória a Deus, ou falar em língua estranha. Não posso, não dá. Por conta disso, essa espiritualidade fingida não servia para mim, pelo contrário, eu dizia para Deus: Deus, eu não quero ser assim. Eu não consigo, eu não aceito isso, não quero viver assim. Foi tantas vezes que eu disse isso para Deus, tantas vezes que eu falei para Deus, tantas vezes que eu pedi para Deus sinceramente: muda a minha vida, muda a minha vida. Teve momentos que eu ia em cultos 7 dias por semana, porque em Assembleia de Deus tem culto todo dia. 7 dias por semana, e não adiantava. Os problemas vinham, a frustração vencia, até que um dia eu disse para Deus assim, olhando para o céu, eu disse assim: Deus, não dá, tem alguma coisa errada comigo. Eu não nasci para ser crente. Eu disse para Deus: eu não sirvo para ser crente, não dá, isso não é para mim, eu desisto de ti. Eu já tinha 20 anos. Já estava recente entrado na faculdade. Passaram 2 anos. E a frustração só aumentou. O tempo que eu fiquei fora e afastado de Deus, ainda indo na igreja, a angústia só aumentou. E olhe mais, eu tocava na banda, na orquestra da igreja. Eu era o primeiro clarinetista e fazia os solos da orquestra. Então, muitas vezes as reuniões terminavam, as pessoas aplaudiam, vinham falar comigo assim: nossa, foi maravilhoso. Mas aquilo não correspondia ao que estava dentro de mim. Eu tinha até uma aparência de crente, de alguém bem-sucedido, mas dentro de mim uma vida arrebentada.
era jovem, recém-entrado na faculdade, considerado inteligente, desfilando por algo interessante naquela época. Eu não vejo hoje isso aqui, mas a gente tinha na época, os estudantes tinham uma pastinha, lá chama de pasta, uma bolsinha, e que tinha do lado de fora toda a marca da universidade. Então, o sonho de todo jovem da minha idade era desfilar com aquela pasta. Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu pegava o ônibus, eu botava aquela pasta no colo, para todas as meninas olharem, para todo mundo ver, para tentar, de alguma forma, compensar alguma coisa. Preencher alguma coisa que eu não estava conseguindo preencher. Então, tinha até um certo status, mas por dentro de mim, confuso, inseguro, perdido, deprimido, frustrado. Problemas emocionais não tratados, tinha medo de gente, fugia dos cultos. Vocês me veem pregando hoje aqui, mas com, sei lá, 18, 19, talvez 20 anos, uma pessoa chegou para mim, pastor Valmir, o líder do jovem, diz: hoje tu vai ler a palavra de Deus para a gente. Lê, não é pregar, tu vai ler. Nunca mais fui nos cultos. Perguntem para minha mãe, nunca mais fui no culto dos jovens. Mais 2 anos de frustração intensa, dor de estômago, gastrite, um monte de porcaria que dá quando a gente vive uma vida ansiosa, de insegurança. E eu estava, então, num kitnet, 2º ano da faculdade, um dia sozinho. Eu, de novo, olhei para cima, e isso eu faço até hoje, quando às vezes eu quero ter uma conversa sincera com Deus. Eu olho para cima, parece que eu enxergo Ele, né? Então, eu olhei para cima e disse assim: Deus, eu estou muito ruim. E comecei a conversar com ele. Eu disse que não queria nada contigo mais, mas a minha vida está pior ainda. E naquele momento que eu conversava com Deus, eu baixei os olhos e vi a Bíblia. E quando eu vi aquela Bíblia, uma coisa aconteceu comigo. E vocês podem interpretar do jeito que quiser, mas eu tenho que dizer como foi que aconteceu. Quando eu leio aquela Bíblia, vem um sentimento meio de indignação dentro de mim. E eu disse assim para mim mesmo: já que ninguém me ensina como aprender a melhorar a minha vida, a transformar a minha vida, a resolver a minha vida, eu vou ler sozinho nesse livro. Foi isso que veio. Interprete do jeito que você quiser, mas é isso que eu senti na hora. E sabe o que eu fiz? Eu vou ler. Eu estava no 2º ano da faculdade de medicina. Li, às vezes, 12 horas por dia. Ler é fácil, para quem estuda bastante. Eu vou ler. Até então, isso é importante, até então, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha lido um livro cristão. Eu disse: eu vou ler. E olha só, eu comecei a ler aquele livro. Passado algum tempo, a minha vida começou a mudar. Então, a primeira constatação que eu queria repartir com vocês hoje é a seguinte: eu comecei a ler aquele livro e eu comecei a conhecer a Deus. Primeira constatação: você vai encontrar Deus quando você buscá-lo de todo o seu coração. Eu era crente. Eu tocava na banda, na orquestra. Eu tinha aparência de gente feliz. Mas nunca tinha buscado a Deus verdadeiramente.
O dia que eu resolvi buscar, a minha vida começou a mudar. Segundo ponto, eu vou fazer um invertido hoje. Eu vou contar a história e depois eu digo o que eu aprendi. Primeiro que eu aprendi é que a gente encontra Deus quando busca Ele de todo o coração. Segunda coisa, eu me propus a ler a Bíblia. Interessante, porque eu abri a Bíblia e alguém tinha me dito, leia no Novo Testamento, mas nunca li. E aí eu desabri em Mateus. Comecei a ler. O que está escrito em Mateus? Porque Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, nossa, que coisa mais chata. Não se engane, irmão. E não posso mentir. É muito chato. Começar pela genealogia é para matar. Parece que eu não sei qual é do escritor. Foi Deus, mas Deus, qual é a tua? Né? Começar com a genealogia é assustar a gente. Eu comecei a ler. Eu li aquela primeira folha, eu fechei a Bíblia com raiva. Eu disse, isso aqui não dá para ler. Mas ao mesmo tempo veio aquela indignação de novo. Não, eu vou ler. Eu vou ler. Eu sou teimoso? Miriam, confirma para todo mundo aí. Sou teimoso ou não sou teimoso? Sou teimoso. Até hoje. Um pouquinho menos, talvez. A Miriam está me domesticando, né? Mas, sou teimoso. Eu vou ler. E agora preste atenção. Comecei a ler, forçado, assim, com raiva. 2 semanas depois aconteceu uma coisa. Parece que deu um estralo, assim. Eu li uma coisa e pela primeira vez eu entendi. Depois de 2 semanas de leitura. Isso pega aí para você, porque você vai começar a ler a Bíblia, se não ler, não vai gostar. Mas vai passar 2, 3, 4 semanas, daqui a pouco você vai gostar. É tudo porque a Bíblia tem uma linguagem arcaica, o contexto histórico, geográfico, cultural é longe da gente, é tudo longe, até a gente conseguir entender, até o nosso cérebro se acostumar a ler coisas antigas, leva um tempo, mas quando a gente começa a entender melhor, é isso que aconteceu. E aí eu comecei a gostar de ler. E aí aquele que lê bastante e gosta de ler uma coisa, eu comecei a ler. Então, de vez em quando, eu pegava a Bíblia, sentava e parava depois de 50 capítulos. E aí o problema inverteu, eu não conseguia parar de ler a Bíblia. Porque eu queria ler, mas tinha que estudar para a faculdade. E aí eu estudava, e esse foi o meu conflito que me acompanhou toda a faculdade. Até quanto eu estudava as coisas de Deus e buscava a Deus, e até quanto eu estudava para a faculdade. Então eu lia, e daqui a pouco... Não, eu tenho que parar de ler a Bíblia. Não, mas só mais um capítulo. A coisa começou a mudar. Em 3 meses eu li toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E aí, depois que eu passei 3 meses lendo a Bíblia, eu disse assim, nossa, que coisa interessante. Agora eu sei onde está a história de Sansão, a história de Samuel, a história de Davi. Agora eu sei onde... Tenho uma noção. Foi muito legal. Aí eu disse assim, bom, agora eu vou ler de novo para entender um pouquinho mais. Queria entender mais, comecei a ler a Bíblia mais devagar. Nunca na igreja me disseram como ler a Bíblia. Mas na escola, eu tinha aula de religião, e um dia o pastor disse assim, vocês estão vendo esses numerozinhos pequenininhos aqui embaixo? Você já viu aquele numerozinho que tem do lado dos versículos, que tem embaixo? Isso são referências que dizem a mesma coisa. Eu disse, que interessante. Aí eu peguei e começava a ler ali, quando chegava o versículo, tinha um númerozinho pequenininho embaixo, eu ia ler, onde é que está aquele pequenininho? Ia ler lá, para procurar entender. Há 20 anos, 25 anos atrás, não existiam Bíblias de estudos como existem hoje. Eram raras, muito raras. Não tinha. E eu comecei a ler, então, essas referências cruzadas. E um dia eu cheguei em casa, e o meu pai tinha comprado uma Bíblia de estudo Shed. Lembro? Capa verde, só Novo Testamento que tinha. Cadê a Benilda? Está aí? E aí, Benilda, eu olhei aquela Bíblia e roubei dele. Eu disse para ela, ela não acreditou. Eu roubei dele. Fui passar o fim de semana em casa, quando voltei, levei a Bíblia. Cadê a minha Bíblia? Meu pai já leu várias vezes a Bíblia, agora é minha vez.
Então, naquele momento, roubar a Bíblia não era pecado para mim. Aí eu continuei lendo. Mas olha só o que aconteceu, para a gente tirar a segunda constatação. 6 meses. Quando passou 6 meses, eu estava assim, no momento de leitura da Bíblia, de repente eu levei um susto. Porque como se tivesse caído um pensamento dentro de mim, assim, uma coisa que veio assim, vuf! Aquilo entrou dentro de mim e falou. O que um assembleano bem pentecostal diria assim, Deus falou comigo. Eu não ouvi voz, mas eu ouvi uma voz interna. E Deus falou comigo e disse assim, como está a tua vida hoje? E eu me assustei e parei e disse assim, nossa, a minha vida mudou muito, muito. E na hora eu disse assim, mas eu não fiz nada. Eu comecei a fazer o que todos nós precisamos. Ler a Bíblia. E a Bíblia muda a vida da gente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensar, entendimento, mente. Olha só, a transformação vem quando tu começa a renovar a tua mentalidade. Então, tu lê a Bíblia renova teu jeito de pensar e tua vida é transformada. É a consequência lógica. O exemplo de Paulo para a vida transformada começa aqui. Ler a Bíblia. Então, essa é a segunda constatação. A transformação começa com a renovação da nossa mente. E a nossa mente é renovada quando nós propomos a ler a Bíblia e orar. No final, se der tempo, eu vou dizer algumas coisas práticas. Terceiro ponto. Ainda que isso tenha acontecido passados 6 meses, existiam alguns pecados específicos que me incomodavam, que deve ser o relato esse que foi compartilhado com o pastor hoje. Existem algumas coisas na vida da gente, próprias da idade, que eu tentava com todas as minhas forças, mas voltava a cair. Eu pedia ajuda divina, mas não conseguia. Agora preste atenção, abra bem os ouvidos para você entender. Eu até tomava banho frio. Eu não ficava sozinho. Eu acordava de manhã, eu pulava da cama para não ficar deitado na cama, porque algumas coisas podiam acontecer, né? Os hormônios estavam vazando. Como lidar com isso? E eu dizia, Deus, por que tu me fez assim? Hoje eu entendo que é normal, né? Mas, Deus, por que tu me fez assim? Por que eu sinto isso? Por que toda essa coisa dentro de mim? Aí eu me sentia, às vezes, até injustiçado. Deus, tu está cometendo injustiça comigo. Tu me deu isso e não me deixa fazer nada com isso. Então, eu me sentia injustiçado. Aí, o que eu comecei a fazer? Ou o que eu fazia? Eu me sentia injustiçado, então eu fazia justiça com as próprias mãos. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aquilo me destruía. Mas, brincadeiras à parte, isso ilustra o sofrimento de muita gente aqui. Pecados que se repetem, e se repetem, e se repetem, e que humilha a gente, e que a gente chora e se desespera, e eles voltam. E a gente se sente o pior de todos os homens, a gente repete as palavras de Paulo, miserável homem que sou. E eu continuei, Deus, eu tenho que vencer isso, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que superar essas coisas. Não era só isso, tinha outras. Escute, eu tinha momentos que eu era invadido por uma frustração que eu não sei de onde que vinha. Tinha momentos que eu estava sorrindo, brincando e chegava em casa assim, eu me lembro até hoje.
Eu chegava em casa da faculdade, aconteceu tanta coisa boa, sentava, morava num kitnet, eu e um colega, e quase nunca a gente estava ao mesmo tempo em casa, a não ser à noite. Então, às vezes, eu chegava em casa contente, sentava, e de repente parece que descia uma nuvem negra sobre mim. Assim. Aquela frustração, sentimento de culpa, esmagado, tantas coisas que vinham. Eu chorava, eu reclamava com Deus, algumas coisas fortes aconteceram. Desespero, eu algumas vezes xinguei Deus. E uma coisa que aconteceu uma vez, que eu estava tão frustrado, vindo de um culto, caminhando de Porto Alegre, de um bairro até o lugar que eu morava, uns 3 quilômetros, 5 talvez, a pé, com um colega, que foi um crente que me ajudou muito, e eu e ele enfrentando mais ou menos os mesmos problemas. Hoje ele é um pastor. E eu me lembro que chegou, quando a gente estava passando por frente da Santa Casa de Porto Alegre, o lugar não era pequeno e não era pouco movimentado. Eu comecei a falar algumas coisas para ele das minhas frustrações e me deu um acesso de choro. E eu comecei a chorar e soluçar e tremer de tanto chorar, que ele me pegou, me puxou, me levou para um canto, que era uma praça que tem ao lado da Santa Casa, me colocou num lugar lá e eu chorava incontrolavelmente com as minhas próprias frustrações, e ele de pé ali tentando me consolar, orando comigo. E eu acredito que algumas pessoas se identificam com isso. Mas eu continuei na minha leitura da Bíblia e perguntando: Deus, eu quero saber, eu preciso. Até que um dia, eu me deparei na minha leitura com Romanos 6. Volte para lá. Aí eu estava lendo e li o seguinte: que diremos, pois? Continuaremos pecando? Quando eu li isso, eu disse: esse cara vai dizer como não se continua pecando. Não é o que está aqui? Eu li isso. Que diremos, pois? Continuaremos pecando? Ele vai dizer. Está aqui a resposta. Tem que estar aqui. Aí eu disse: está aqui, achei. Aí eu li: que diremos, pois, então? Continuaremos pecando para cagar somente? E a resposta vem agora: de maneira nenhuma. Isso, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Não podemos. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Eu disse: está aqui, mas não entendi nada. Não entendi nada. Mas eu sabia que estava aqui. E olha o que aconteceu. Eu disse: achei. Agora vamos entender. E eu entendi que Romanos 6, 7 e 8 era uma unidade. Eu disse: eu tenho que ler essa coisa. Parei de ler tudo. Eu vou ler Romanos 6, 7 e 8. Até entender. E aí eu comecei a ler. 1 vez, 2, 3, 4, 5. Não entendi. E passou o segundo dia, não entendi. Passou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 10º, o 20º, não entendi. Com 30 dias de leitura de Romanos 6, 7 e 8, insistentemente, sexta-feira, peguei a minha mochila, botei as coisas dentro, roupa suja da semana, vou para casa. Peguei o ônibus, 1 hora de viagem até a minha casa, sentei num lugar geralmente lá no fundo, né? Jovem não senta na frente, isso é coisa de velho, né? Lá no fundo. E o que eu fiz? Ler. O quê? Romanos 6, 7, 8. E dentro do ônibus eu lendo, de repente veio a frustração. Mais uma vez. Porque eu estava lendo, não sei, eram
30 dias lendo, várias vezes o dia, talvez, às vezes. Eu disse assim, Deus, não dá. Eu não consigo te entender. Eu não consigo. E aquela frustração veio de novo tão forte que eu fechei a Bíblia e disse, eu não vou ler mais. E passei o resto da viagem de olho fechado, algumas lágrimas correram. E eu, quando cheguei em casa, minha mãe viu que eu cheguei, ela levantou e disse assim, vou fazer comida. Sabe por quê? Sabe, né? Uma semana fora, comendo no RU. Não tem coisa pior. Hoje está melhorado, eu imagino, mas naquela época era terrível. Eu cheguei, quando eu chegava em casa, minha mãe preparava sempre arroz, feijão novinho, bife e batata frita. Lógico. Gente, eu chegava em casa com tanta fome, que teve alguns dias, nunca façam isso, por favor, que eu comia tanto, que eu não conseguia comer o resto do dia, e às vezes, teve vezes que eu cheguei em casa 8 da noite de sexta, só consegui comer no domingo depois, de tanto que eu comia depois de uma semana passando trabalho. Aí eu cheguei em casa, a mãe levantou e disse assim, vou fazer comida. Eu disse, não faz nada, porque eu não quero comer nada. Profundamente frustrado. Aí eu entrei no meu quarto, fechei a porta. As lágrimas começaram, quando eu fechava a porta, as lágrimas já começaram, e eu fui para a minha cama, eu não consegui chegar na cama. Eu me atirei no chão, e as minhas mãos pegaram a cama, assim, meio o resto do corpo no chão, e frustrado, desanimado, com raiva de Deus. E eu disse para ele assim, Deus, eu não te entendo. Só que quando eu disse isso, aconteceu uma coisa de novo. Eu disse isso e de repente eu percebi que alguma coisa começou a descer sobre mim. Tão palpável, tão perceptível, que eu olhei para cima para procurar o que era. E aquilo veio como se fosse um calor, não dá para explicar, uma sensação de presença, como se fosse algo que começou a me envolver. Eu sabia que tinha alguma coisa ali, sem conseguir ver nada. E aquilo começou a descer sobre mim e me abraçar, me envolver. E de novo Deus falou comigo. Não em voz audível, mas nos meus pensamentos, aquilo caiu direto assim. E Deus me disse assim, tu está querendo mudar de vida, mas tu precisa aprender uma coisa. Não é tu que muda a tua vida, sou eu. Tu precisa entregar a tua vida para mim e eu vou mudar. E aquilo veio de uma forma tão clara que quando aquilo subiu, eu levantei e disse assim, bem assim, só isso? E disse, como eu estou dizendo para vocês, negócio fechado. Não me preocupo mais com isso, pastor Valmiro, que o senhor disse para o jovem. Não me preocupo mais com isso. Agora o problema é teu. Não vou procurar mais mudar minha vida. Mas tu vai mudar. E sabe o que aconteceu? Mudou. Mudou. Sabe aqueles pecados? Desapareceram.
Ainda fiquei muito tempo sem casar. E eles não voltaram. Mudou. Aí a terceira constatação é: a vitória sobre o pecado é Deus que opera na vida da gente. A transformação da vida é Deus quem faz. Eu não sabia teologia na época, mas Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos significa, está na voz média no grego, que não existe no português. No português a gente tem voz ativa e voz passiva, aquele que faz, aquele que sofre. A voz média do grego é os dois juntos. Quando ele diz transformai-vos, tu faz uma coisa, eu faço outra. Deus está dizendo, tu te esforça e eu opero. Então não é sozinho, é com Deus fazendo na tua vida. Mas eu não sabia disso na época. E o que Romanos 6 estava dizendo aqui, que eu li com vocês, é assim: por que vocês vão continuar no pecado? Vocês não sabem que morreram com Deus, foram sepultados e ressuscitaram? Isso eu não sabia, mas isso em teologia tem um nome: identificação na morte e ressurreição com Cristo, união mística com Cristo e alguns outros nomes. Quando Cristo morreu e eu fui batizado, eu me identifico na morte de Cristo. Ele morreu, eu morri junto. Se eu morri junto, aquele que pecava dentro de mim morreu para que o corpo do pecado fosse desfeito. Leia Romanos 6 depois. Eu morri, e se eu morri, o pecado veio sobre mim e não tem mais. Por quê? Porque pecado não mobiliza quem está morto. Morto não obedece nem os seus próprios desejos. Isso é loucura, Miguel, é loucura, mas é isso que está na Bíblia. Leia Romanos 6:11, que Paulo vai dizer assim: considerai-vos mortos para o pecado. E quando chegar no 14, ele vai dizer assim: e aí o pecado não vai ter domínio sobre ti. Atribua virtude ao que Cristo fez por ti. Você morreu com Ele. O pecado, o domínio do pecado sobre a tua vida está desfeito. Ele não tem mais autoridade sobre ti. É isso que a Bíblia diz. Mas tu não só morreu, tu ressuscitou com Ele. A vida de Deus veio para dentro de ti. Essa vida, esse Espírito é uma nova lei que habita no teu ser e faz tu mudar completamente o teu coração. Leia Romanos 8, que diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que era incapaz para a lei fazer, porque estava enfraquecido pela carne, porque a carne não consegue, acompanha a leitura, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. E o 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito que está dentro de nós. Existe uma lei que nos leva ao pecado, mas existe uma lei que nos leva para a vida. Por isso que em Romanos 8, versículo 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Filho de Deus, não é guiado dizendo vai para a direita ou para a esquerda, não. É aquele que deixa o Espírito, a vida que está dentro dele guiar a sua vida, se transforma. Ezequiel 36, 26, e profetizava: um dia eu vou jogar água limpa sobre vocês e vou mudar a vida de vocês. Eu vou pôr o meu Espírito dentro de vocês, vou arrancar aquele coração duro de pedra, vou colocar um coração de carne. E escute, e eu mesmo farei que vocês andem nos meus caminhos e obedeçam os meus mandamentos. É isso, não é outra coisa. 1 Pedro 1, 23, sabe por que a leitura da Bíblia muda a vida da gente? Vocês foram regenerados, entrou uma vida nova dentro de vocês, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que diz assim: ela é viva
e permanente. É vida sendo jogada dentro de ti. É uma semente sendo plantada que tem vida em si mesmo e que permanece. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu jogo uma semente de maçã na terra, o que vai nascer ali? Quem é que disse para aquela semente que tinha que nascer maçã? Tem uma lei que diz. Ela vai produzir maçã. Quando tu joga a palavra de Deus dentro de ti, tu não precisa fazer mais nada. Tem uma lei do Espírito de vida dentro de nós que vai mudar a tua vida, não tem outra. Vida transformada é uma vida onde a gente busca Deus de todo o coração, se enche da palavra de Deus, e à medida que tu vai lendo, e esse é o melhor jeito, pelo menos para mim, você vai orando aquilo, e aquela semente vai frutificando, e não acontece outra coisa senão a tua vida transformada. Muitas vezes a gente oscila, anda altos e baixos, porque a gente nunca buscou a Deus de todo o coração. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Em obediência ao horário, eu queria orar com vocês, mas eu vou deixar com o pastor. Eu quero terminar, mas eu quero dizer com seus olhos fechados. E a palavra que o Miguel nos trouxe aqui não é outra senão uma testificação de que ontem eu estava orando e hoje, quando cheguei aqui, se você acredita que não pode mudar, é porque a palavra não está entronizada no seu coração. Proponha no seu coração, queridos, e diga isso a todos que querem mudar, que nós não mudamos por nós mesmos. É Deus quem nos muda, mas Ele precisa reinar na nossa vida. Nós só não acreditamos que podemos largar vícios, conduta errada, vida promíscua, prostituição, mentira, lascívia, avareza, violência, porque nós não lemos a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Ele crê, amém? Nesta manhã Deus está dizendo, a minha palavra é a chave da tua vitória. Não é a oração, é a palavra. Você quer largar, você quer mudar, você quer acreditar no impossível. Então traga o impossível para dentro de você. A palavra da fé que pregamos, bem perto de ti, da tua boca e do teu coração. Não olhes para a direita nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da sua fé. Ele é a tua palavra. Faça a tua maratona da palavra. Se curve a palavra. E o Deus dos céus, que abraçou Miguel, o Deus dos céus que me abraçou, é o Deus do céu que te abraça nesta manhã em nome de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os teus pés, minha amada, é a palavra do Senhor. E luz para os teus pés é a palavra do Senhor, querido. Por isso, saia nesta manhã na força do Senhor. E a força do Senhor é a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, faça-nos voltar, ó Senhor, a sermos homens e mulheres que colocam em primeiro lugar, ó Deus, o meditar sobre a tua palavra. Ela é como espada de dois gumes. Ela penetra a alma. Ela estabelece uma nova mentalidade de pensar, de sentir e de agir. É a tua palavra que nos faz discernir e vencer
porque ela é a nossa espada, é a espada do Teu Espírito sobre nós. Nós sairemos daqui, Senhor, certos, tão certos, de que mais valioso do que o ouro e a prata é a Tua palavra em nós. Em Cristo Jesus, nós agradecemos pela coragem do Teu servo, de mostrar de caminho tão profundo e ao mesmo tempo tão simples, de que quando nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para a Tua palavra, como Esdras ensinou e exortou o povo, e houve arrependimento e mudança, porque a Tua palavra é o martelo de Deus sobre as nossas vidas, destruindo a semente do mal e nos levantando para a vida em Cristo Jesus. Sobre a Tua palavra nós daremos ordem sobre o nosso pecado e a nossa carne. Sobre a regência da Tua palavra nós andaremos, para que nossos pés sejam velozes para chegarmos a Ti e velozes para nos distanciarmos dos nossos pecados. Que a graça do Teu Filho Jesus seja sobre nós, o amor de Deus aperfeiçoado sobre nós, e a consolação do Teu Espírito nos faça sermos vigilantes e comprometidos com a chave da nossa vitória, que é a Tua palavra, Senhor. Obrigado por esta manhã, e que amanhã, numa celebração, celebremos a transformação das nossas vidas, porque nesta manhã nós tomamos posse da nossa transformação por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aperta a mão do seu irmão e diz assim: a transformação começou nessa manhã na sua vida, em nome de Jesus. Deus os abençoe, um bom dia.